Quem trouxe sua Bíblia, abra ela aí no livro de Esdras, está no Velho Testamento. É Mateus, olha, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. Aí você vai para as duas de Samuel, para as duas de Reis, para as duas de Crônicas, e aí você está chegando pertinho de Esdras. Capítulo de número 3. Esdras, capítulo de número 3, versículo de número 11. Esdras 3, 11. Quem já achou, diga achei. Quem não achou, diga espera eu. Vou esperar, que o espera eu é a maioria. Gente, a coisa está feia mesmo. Eu estou fazendo um teste aqui, mas sem o óculos não vai não. Ou a gente vai ter que aumentar o grau do óculos, ou vai ter que aumentar o tamanho da fonte. Pessoal, Esdras, capítulo 3, versículo 11, diz assim: com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, e o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra, e agora nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja na minha vida, na vida dos meus irmãos, presentes aqui esta noite, que nos assistem em casa, que vão assistir este vídeo posteriormente, para que a Tua verdade seja comunicada de forma clara, simples, que possa ser entendida e aproveitada, que ela seja útil para alimentar, para edificar a nossa fé e para nos fortalecer, Senhor, nestes tempos de tão grandes dificuldades que vivemos. Que seja assim, Senhor, uma palavra cheia da unção do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Gente, vocês podem se sentar. Olha, Esdras, ele era um escriba, estava em Babilônia, que teve uma vontade, um impulso, um desejo muito forte, né, de tristeza pelo seu povo em Israel, que havia ficado, porque Israel havia sido invadida pelos babilônios, havia sido destruída pelos babilônios, e Esdras tinha ido para a Babilônia com o povo cativo, e ficou lá só aqueles que não dariam trabalho, velhos, inválidos, gente com problema de saúde e tantas outras coisas. E aí o rei, que gostava muito de Esdras, percebe a tristeza dele, pergunta o que é, e ele diz o que está acontecendo. O rei dá a ele a benfeitoria de poder voltar para Israel, para Jerusalém, para o seu povo, e ele volta, e ele recomeça aquele povo, e ele começa a lançar o alicerce do templo, ele arruma muros, e começa a botar Israel em ordem, Jerusalém em ordem. E aí a gente chega no templo, e quando chega no templo, chega nesse texto que nós lemos. Eles vão lançar o alicerce do templo, e aqui há duas características humanas expostas,
que podem ser definidas em termos modernos, como aqueles que enxergam o mesmo copo pela metade. O mesmo copo pela metade. Uns enxergam ele meio vazio, outros já enxergam ele meio cheio. Na circunstância descrita aqui nesse texto, para aqueles que conheceram, né, que enxergaram, que viveram, que participaram do templo anterior e original, conhecido como Templo de Salomão, este segundo templo, esse alicerce, era alguma coisa assim, indigna, desmotivadora. E eles olhavam para aquilo e aquilo comunicava para eles derrota. E eles enxergavam neste templo que seria agora reconstruído, o quanto eles desceram, o quanto eles perderam, o quanto eles foram abaixo e coisa e tal. E aí eles choraram, caíram no choro, né? Abriram o bocão e derramaram lágrimas. Já outros que estavam ali no mesmo lugar, na mesma cerimônia, participando do lançamento dos alicerces do mesmo templo, eles pularam de alegria, eles gritaram, eles aplaudiram, eles assobiaram, eles fizeram um trenzinho, eles soltaram rojões, porque eles enxergavam naquele recomeço, naquele lançamento de alicerce de um outro templo, não é? Uma esperança que se renovava, uma nova chance que se vislumbravam para eles e para Israel. E eles viam ali vitória. Uns olhavam para aquilo, pensavam no templo que tinham perdido, no tempo que tinha passado, o quanto eles desceram, o quanto eles estavam humilhados e choravam. Outros olhavam para o mesmo ritual, para o mesmo, como é que eu vou dizer, para o mesmo evento, e eles enxergavam ali alguma coisa nova, que estava recomeçando, e eles viam aquilo e entendiam como esperança. Então, uns choravam desse lado, outros festejavam desse lado, uns abriam o bocão aqui, outros soltavam os rojões ali. No livro de Mateus, Jesus nos ensina, e ele diz o seguinte, ele diz, olha, se os seus olhos forem bons, se os seus olhos enxergarem o bem, todo o seu corpo, ele vai ser luz, ele vai ser cheio de luz, porque a maneira como você enxerga o mundo, a vida, as circunstâncias, as situações, né? A maneira como você enxerga o exterior é comunicado para o teu cérebro, e o teu cérebro comunica para o teu corpo, e o teu corpo comunica isso para o mundo exterior, natural. E isso é tanto um ensinamento de Jesus, que disse, se os teus olhos forem bons, se você olhar de forma positiva, para cima, todo o teu corpo também vai ser luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão trevas serão a tua vida? Gente, e hoje, a neurociência moderna, que não inventou nada, mas que começou a compreender o funcionamento do corpo, ela através de pesquisas, de experimentos científicos, ela nos ensina isso, que a forma como nós enxergamos e comunicamos para o cérebro comunica para o corpo comunica para o mundo, e é cíclico. Então esse princípio, ele é um princípio tanto espiritual, como ele é um princípio natural. Senão veja você hoje, vivendo no meio de uma pandemia, que está ceifando milhares de vidas no Brasil e no mundo todo. Mas nem tudo é apocalipse, gente. Nem tudo é apocalipse. Enquanto setores da economia estão sofrendo perdas terríveis, outros setores estão acelerando, prosperando e ganhando. Enquanto uns estão aí chorando, se lamentando, se revoltando, porque eles já não podem mais frequentar os templos
outros aproveitaram este tempo para fazer cultos nos lares, cultos familiares, coisas que não se fazia antes. Em vez de chorar e enfiar a cabeça na terra, ele arranjou um jeito de melhorar. Enquanto uns, por não poderem estar reunidos ou participando da comunhão da igreja, estão se afastando de Deus, outros o estão buscando tão mais fervorosamente do que antes, estreitando assim a sua comunhão com Deus e vivendo experiências novas com o seu Senhor, que até então não viviam, porque não tinham o hábito de viver em secreto, e estão encontrando em Deus refrigério para a alma e para o momento difícil que estão vivendo. E aí eu falo para vocês um outro ditado, que também ajuda a entender o que está sendo dito aqui, que enquanto uns estão chorando, outros mais espertos estão prosperando, vendendo lenço para os chorões. É o que mais ou menos estava acontecendo na inauguração do templo, e é exatamente o que Jesus diz aqui em Mateus. Se você, que na verdade essa é uma tônica para todas as circunstâncias e situações da vida, que é a maneira como nós a enxergamos. Gente, eu não estou dizendo aqui de maneira nenhuma, e que fique bem claro, tá? Que é para você se alienar, de maneira a fingir que não está acontecendo nada, que não tem vírus, que não está perigoso, que você não corre risco. Eu não estou dizendo aqui para ninguém enxergar a tragédia como se fosse uma vitória. Não estou dizendo aqui para ninguém. Não estou dizendo para você que você não pode sofrer, que você não pode admitir que doeu, que você não pode admitir que você precisa de um tempo, precisa de um descanso, precisa replanejar, reorganizar, realinhar as coisas, porque elas vieram fora do seu planejamento, do que você esperava. Eu não estou chamando ninguém, nem esse texto aqui está chamando ninguém a alienação, dizendo que você não pode chorar, que você não pode sofrer, que você não pode descansar, que você não pode dar um tempo. Não estou dizendo isso. O texto não é um convite à alienação, mas sim uma verdade explícita a respeito da perspectiva da vida e de como enxergar a vida. E mais, Jesus diz o seguinte: se a perspectiva pela qual nós enxergamos a vida é boa, é luz, é positiva, é cheia de esperança e de fé em dias melhores, as coisas vão acontecer de tal forma e de tal maneira que a sua postura, que a sua ação, que a sua reação serão igualmente positivas. E assim todo o universo se materializará de forma positiva para você. Mas ele diz que o contrário também é verdade. Se você enxergar a vida através das lentes obscuras, opacas, pessimistas, as coisas vão acontecer de tal maneira que a sua postura, que as suas ações e as suas reações seguirão esse mesmo padrão de derrota, e assim o universo também se materializará a você, te cobrando um preço que você sempre vai achar que é mais alto, que é mais caro do que você pode ou está preparado para pagar. E aí, por mais que a reconstrução do templo, naqueles dias, daquela forma, debaixo daquele prisma de Esdras, trouxesse em si mesmo um simbolismo poderoso de recomeço para o povo de Israel, e fosse em si mesmo um sinal poderosíssimo de uma grande vitória daquele povo, ainda assim, para alguns, aquilo ali não era suficiente. E eles choraram. Ou seja, para a gente assim, nada do que vier, nem as grandes nem as pequenas vitórias, nem os grandes, nem os pequenos prazeres, nem as grandes e nem as pequenas bênçãos de Deus,
nessa perspectiva de quem enxerga sempre o copo meio vazio, vai ser suficiente para trazer satisfação profunda e suficiência para a alma, que traz paz para o coração e para o espírito. Para a gente assim, a cama sempre vai ser mais curta e o cobertor vai ser sempre mais estreito, como profetizou o profeta Isaías, no capítulo 28 do seu livro. De maneira que gente assim só enxerga o pior nas pessoas, só enxerga as dificuldades da vida, só enxerga os obstáculos do caminho, e a vida vai ser sempre assim, dura e difícil, porque isso te alcança, maneira como você enxerga o mundo, e comunica isso para o cérebro, que comunica para o corpo, que comunica para o mundo, faz com que o mundo volte isso para você. Já disse isso. Ele falou, olha, o que eu mais temia me aconteceu. Gente, eu fiz tudo eu plantei tudo para colher o contrário, mas o que eu mais temia me aconteceu. Porém, se os seus olhos enxergam a vida sob essa perspectiva do copo meio cheio, você vai enxergar o melhor nas pessoas, como Jesus também enxergou o melhor nas pessoas quando esteve aqui, e como Ele ainda enxerga o melhor a nós. Às vezes você dá uma pisada de bola tão grande, e você acha que você jamais vai ter perdão, você nem se perdoaria se você fosse Deus, mas você se arrepende, vai aos pés do Senhor, e vem um perdão, um alívio, uma coisa maluca, inexplicável, e você se sente perdoado, e parece que aquilo é arrancado, que aquele peso saiu de você, e que aquela culpa não te pertence mais, e que aquele preço não vai precisar ser pago. Por quê? Porque ainda hoje Jesus enxerga o melhor em cada um de nós. Mas para quem tem essa perspectiva, enxerga o copo sob esse prisma do copo meio cheio, vai sempre enxergar o melhor nas pessoas, né? As dificuldades da vida serão vencidas de alguma forma, e os obstáculos do caminho serão apenas coisas para serem superadas. Aí, as grandes e as pequenas vitórias, os grandes e os pequenos prazeres, as grandes e as pequenas bênçãos de Deus serão sempre o suficiente para o agora, e você será uma pessoa extremamente grata, de forma a crescer e a prosperar sempre, como Jesus também ensinou no Evangelho de Mateus. Ele disse, meu servo, você teve pouco, te dei pouco, mas você olhou o pouco, não de uma forma, isso é pouco, o que eu vou fazer com pouco? Eu preciso de muito. Quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver muita fé, quando eu tiver muito cheio do Espírito, quando eu tiver muito tranquilo, quando a minha vida estiver completamente resolvida, aí eu vou servir a Deus conforme Deus me dá. Não é assim que funciona. Jesus olhou e falou, meu servo, você foi fiel no pouco, eu te dei pouco. Você olhou para o pouco sob a perspectiva do copo meio cheio, e você fez coisas boas com esse pouco. Então, como você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar no muito. Você enxergou o copo pela metade, na perspectiva do copo meio cheio. Você foi agradecido por ele, você trabalhou com isso, você usufruiu e foi grato dessa maneira, que agora, como você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Agora, o interessante nesse texto, gente, dentre tantas coisas interessantes, é que ele não está falando de povo pagão e povo de Deus. Ele está falando só de povo de Deus. Esse pessoal que chorou, que olhou o copo sob o prisma do copo vazio, né? Ele não é o homem perdido, desorientado lá de fora, que não tem Deus, que não tem o Espírito, que não tem a revelação da palavra. Não, não é não. Ele é o homem aqui de dentro. Ele é o judeu, ele é o crente, o povo de Deus. Esse texto está mostrando aqui que não tem aqui perdido e salvo. É homem pagão e homem cristão, homem ímpio e servo de Deus. É todo mundo aqui servo de Deus. O que nos ensina que essa postura, essa maneira de enxergar a vida, ela independe de Deus. Porque todos eram ali povo de Deus, todos eram ali
filhos de Deus. Eles enxergavam de maneira diferente. Uns a chorarem, a se deprimirem, outros a se alegrarem e a festejarem. Mas todos eles eram filhos de Deus. Isso também independe da experiência, da vivência. Porque foram os mais velhos, os mais vividos, os mais experientes, né, que enxergaram o copo pela metade sob a perspectiva do copo meio vazio. Porque isso depende, na verdade, dessa perspectiva de como cada um de nós decide enxergar a vida. Um exemplo, são aqueles 12 espias que Moisés mandou a olhar a terra prometida. Foram 12, 10 voltaram. Relataram a verdade para Moisés. Eles não relataram a mentira, não, eles relataram a verdade. Eles disseram: a terra é boa, Moisés. Ali, em se plantando, dá. As frutas são enormes, a produtividade e a produção são maravilhosas. É terra realmente que mana leite e mel. Só que o povo também é grande, só que o povo também é forte, só que o povo é poderoso, só que a coisa não vai ser fácil, vai ser difícil. Gente, foram 12 espias, 10 voltaram e relataram a Moisés a verdade e a realidade. Mas eles relataram a Moisés sob uma perspectiva tão pessimista que eles desanimaram, que eles destruíram o ânimo do povo. Mas teve 2 que relataram a mesma coisa. Só tudo que esses aí estão dizendo é verdade, mas tem uma coisa. E o povo lá é tudo isso aí mesmo. São desse tamanho mesmo. O braço deles é quase que um de nós mesmo. Mas se Deus falou que vai pôr a gente lá, Deus vai pôr a gente lá. Esses aí resolveram ver a mesma terra prometida sobre uma outra perspectiva. Mas todos não eram judeus? Sim. Todos não eram israelitas? Sim. Gente, todos os 12 eram príncipes da sua tribo. Não foi qualquer um. Foram os príncipes, os cabeças. Só que 10 enxergou sob a perspectiva do copo meio vazio. E 2 enxergou sob a perspectiva do copo meio cheio. 10 não experimentaram a terra prometida, morreram no deserto. 2 experimentaram a terra prometida e entraram nela e pisaram nela e viveram as promessas de Deus para quem cruzasse a fronteira dela. Ou ainda um outro exemplo é o rei Davi. Estava lá o gigante, gritando, vociferando, desafiando o povo de Israel. Diz: cadê? Não tem homem em Israel aí não. Cadê o soldado de Israel? Só tem covarde desse lado aí. Não vai aparecer um que tem coragem de me enfrentar. Gente, o exército, que conhece o que é o exército, que é entendido de batalha, eles olham para um gigante daquele tamanho, daquela fama, com aquela coragem, eles se amedrontam. Eles olharam para o gigante sob uma perspectiva de um inimigo invencível. Davi enxergou no gigante uma oportunidade. Ele falou: vem cá, quem derrubar esse gigante aí vai ganhar o quê mesmo? Disseram: olha, Davi, primeira coisa é que a família vai ser isenta, nunca mais vai pagar imposto em Israel. Segundo, vai ganhar uma boa quantia em dinheiro. Terceiro, vai casar com a filha do rei Saul. Ele olhou e falou: gente, isso aqui é o passaporte para mim sair do pasto das ovelhas e fazer minha vida. É a oportunidade que eu esperei a vida inteira. Isso é a resposta da oração que eu disse a Deus: Deus, me ajuda a ser mais do que o último filho do meu pai. O exército de Israel olha para Davi como um inimigo a ser vencido. Davi olha para Golias como uma oportunidade de crescer, de prosperar, de subir na vida, de viver alguma coisa e de experimentar algo melhor. Porque se os teus olhos forem bons, como disse Jesus, meu querido, toda a tua vida vai ser luz. Toda a tua vida vai ser luz. Se os teus olhos enxergarem sob essa perspectiva da fé, de que todo o universo conspira para o bem daqueles que amam a Deus, de
que apesar de todas as desgraças desse mundo, dos ventos fortes da vida e das tempestades que vêm sobre nós, Deus ainda está no controle da nossa vida, de tudo e de todas as coisas. Se essa é a visão que você, como filho de Deus, como igreja, tem, o tempo, os anjos, as mentiras, os demônios, a espada, o frio, a fome, nada vai poder nos separar do amor de Cristo Jesus. Agora, se os teus olhos forem maus, se você só vê o lado difícil da coisa, é isso que você vai comunicar para o seu cérebro, e aí você não vai ter fé suficiente, você não vai ter ânimo suficiente, você não vai ter motivação suficiente, você vai se enfraquecer de forma natural, mental, emocional e espiritual. E aí, ao invés de ser no lançamento do templo, ao invés de você ver aquilo como uma forma boa, como um recomeço, como uma nova chance, uma nova esperança, uma nova vida, um novo upgrade para a nação, você vai chorar de tristeza. Ai, cadê aquele templo lindo? Que passou, passou. Que passou, passou. Em nome de Jesus, faça dos seus olhos luz, para que toda a sua vida seja luz. Para que numa hora dessa, ao invés de chorar e lamentar o que ficou para trás, o que foi perdido e o que passou, você possa festejar, se jubilar, celebrar a Deus, bater palma, soltar rojão, fazer festa. Gente, nós somos um povo que pode fazer festa em cima de túmulo, porque a morte para nós não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Às vezes a gente não entende isso, partiu alguém, dói, a gente sofre, vem um vazio, mas para aqueles que partem com Cristo Jesus, a morte não é algo ruim, pelo contrário, ela é algo extremamente maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus diz que a morte dos seus santos é preciosa aos seus olhos. Se os teus olhos forem luz, toda a tua vida vai ser luz, toda a tua vida vai ser luz. Isso não é positivismo, isso não é neurociência, isso é Jesus que disse no Evangelho de Mateus. Amém? Agora vamos ficar de pé. Eu quero orar um pouquinho com você. Veja aí, não é? Qual foi o ponto que pegou na tua vida. Às vezes você está enxergando as coisas assim, por essa perspectiva do mais difícil. E é como eu disse, gente, eu não estou convidando você a se alienar, né? A ignorar fatos e realidades. Só estou convidando você a enxergar a vida numa perspectiva um pouquinho melhor do que você enxerga, para que ela possa responder a você melhor do que ela tem respondido. Feche os seus olhos. Ore comigo, você ora aí, eu oro aqui. Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a enxergarmos a vida sob o prisma dos Teus olhos, a enxergar as pessoas como Tu enxergaste, a enxergar as coisas como Tu enxergaste quando estiveste aqui, porque enquanto homem, o Senhor abdicou de toda a sua natureza divina. E ainda assim conseguiu enxergar o melhor nas pessoas. Conseguiu ver na morte uma oportunidade para a ressurreição. Conseguiu ver na desgraça uma oportunidade para a conversão. Conseguiu enxergar o que tinha de melhor cada um, até prostituta, até corrupto, até gente ruim, até um ladrão na cruz. Na sua última chance, e tu ainda conseguiu enxergar nesse sujeito. Misericórdia. Pai, nos ensina a ter esses olhos de luz, para que a gente comunique luz para o mundo, Tua luz, Senhor. E o mundo possa enxergar em nós um Deus diferente dos outros deuses, um
Deus de verdade, diferente dos deuses falsos. Senhor, nos ensina a olhar a vida sob essa perspectiva do melhor, para que a gente possa comunicar para o universo o melhor e possa receber do universo o melhor. Que assim, que diferente de Jó, aliás, nós não digamos, olha, o que eu temia me aconteceu, mas digamos o que eu desejava, o que eu acreditava, o que eu esperava, o que eu queria, o que eu sonhava, me aconteceu. Nos ajuda, Senhor, a mudar os nossos pensamentos, a nossa postura, para que assim a gente possa mudar a nossa vida e possa mudar a vida daqueles que estão junto de nós e possamos ser, a partir de então, servos e filhos diferentes, melhores para o Senhor, mas aptos a sermos usados pelo Teu Espírito. Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.